Segundo o IBGE, no Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas possuem deficiência auditiva. Isso equivale a cerca de 5% da população. Dentre eles, 2,7 milhões são completamente surdos. Acesso à educação e inclusão social ainda são desafios para os deficientes auditivos no Brasil, pois são poucas as instituições educacionais que fornecem Libras como forma de ensino. Então, diversas vezes no nosso cotidiano nós nos deparamos com pessoas que utilizam de termos para designar uma pessoa que que tem uma perda auditiva, né? E entre essas palavras temos surdo e deficiente auditivo. Elas podem sim representar uma pessoa que tem problema auditivo, mas temos que lembrar que elas não podem ser consideradas como sinônimos. Já que a questão da deficiência auditiva, né, vai ser o que? A perda parcial ou ainda total da capacidade de conseguir detectar os sons, e ela vai poder ser causada pela má formação ou ainda por alguma lesão na orelha ou na composição do aparelho auditivo. A deficiência auditiva ela ainda é separada em tipos, né? Temos a neurosensorial, temos a central, a mista e a condutiva. Já a questão da surdez, é considerado surdo aquele que tem total ausência de som, aquele que não consegue realmente escutar nada. A primeira língua que é ensinada a uma criança surda é a língua de sinais, a Libra, né? E é dever não somente da sociedade, mas também da escola de ensinar a língua de sinais para uma criança surda. Dessa forma, a comunidade surda propõe que a língua gestual oficial do seu país de origem seja ensinada desde a infância como primeira língua. A brasileira de sinais, Libras, é a linguagem comumente usada por surdos dos centros urbanos do país. É derivada tanto de uma linguagem de sinais autóctone, que é natural da região ou território em que habita, e também da língua gestual francesa. Por isso há uma semelhança entre as línguas de sinais da Europa e da América. A Libras não é uma simples gestualização da língua portuguesa, e sim uma língua à parte. Como comprova o fato de que em Portugal usa-se uma língua de sinais diferente da língua gestual portuguesa. Da mesma forma que nas línguas orais auditivas existem palavras, nas línguas de sinais também existem itens lexicais, que recebem o nome de sinais. Mas então, Letícia, aqueles que nasceram surdos, que nunca ouviram nenhuma palavra, eles também são mudos? Diversas vezes, quando andamos na rua ou quando estamos em qualquer lugar, nós escutamos a expressão surdo-mudo sendo dita por diversas pessoas. Mas será que essa expressão ela é considerada certa? Porque o argumento é realmente lógico. Se nós aprendemos a falar por meio da audição, né, nós escutamos e aprendemos, então aqueles que não conseguem escutar não conseguirão falar. Apesar desse argumento, o fato de considerarem surdos como mudos é uma coisa totalmente errada a se pensar. Afinal, os surdos eles têm sim uma voz e eles conseguem, às vezes eles conseguem sim falar se fossem ou se forem estimulados por fonoaudiólogos. Uma criança surda deve ter um ensino bilíngue, e como primeira língua, ela aprenderá a linguagem de sinais, e como segunda, ela aprenderá a língua pátria, que no nosso caso é a língua portuguesa. Ensinar essa língua para surdos exige dos professores domínio de metodologias próprias ao ensino da língua nessa modalidade, e a qualidade da educação inclusiva requer muito estudo e comprometimento dos seus profissionais.
Bom, eu sou a Maju e eu sou intérprete de Libras. E assim como todos aqueles que trabalham nesse ramo, eu tenho a função de cuidar da transposição do significado da fala de um idioma para o outro. No nosso caso aqui no Brasil, é do português para as Libras. Nessas transposições eu cuido pela tradução de palestras, reuniões, videoconferências e de alguns discursos. A Libra como sendo uma ferramenta fundamental para que possibilitasse a entrada da comunidade surda na sociedade. Nós, intérpretes, surgimos a partir dessa necessidade da comunidade surda de ter um profissional que auxiliasse na comunicação entre esses deficientes auditivos com aqueles ouvintes. Porém, há um porém nessa situação toda, porque em algumas transposições eu faço de forma limitada, porque eu posso estar presente em reuniões, em videoconferências, em palestras, assim como disse anteriormente. Porém, em sessões de cinema, peças teatrais e shows musicais, eu não posso estar presente, o que acaba sendo uma situação chata para aqueles que possuem a deficiência, porque acaba delimitando onde eles podem ir ou não, porque tem toda essa preocupação se vai ter o intérprete ou não, e a questão da ausência da gênero também interfere. Porém, com todas essas dificuldades, a minha inspiração para ser intérprete foi quando um ano no colégio chegou um colega novo na sala que possuía essa deficiência. Aí todo mundo ficou estranho e eu tive uma curiosidade para saber como o Libras funcionava. Aí eu comecei palavras básicas, como oi, bom dia. Aí eu comecei a falar com ele essas frases básicas e tinha vezes que ele me falava algumas coisas, mas eu não entendia. Aí eu voltava para casa, estudava, pesquisava e voltava lá e falava aquilo que eu não sabia. Aí alguns meus amigos eles começaram a perceber que eu estava começando a entender o que ele estava dizendo e eu também estava falando com ele. Aí começaram a me perguntar o que ele estava dizendo e começaram a fazer perguntas através de mim para ele. Então foi por essa experiência que eu tive em um ano de colégio, por estar passando a comunicação entre essas pessoas, que me inspirou a ser intérprete. Mesmo sabendo na sociedade a falta de respeito com a linguagem de sinais, muitas pessoas acabam, por falta de conhecimento ou apenas por preconceito, desdenhando de uma língua tão importante, que é a segunda língua principal do nosso país. Um exemplo disso foi o youtuber Whindersson Nunes, que durante o programa do Luciano Huck, ele fingiu estar traduzindo simultaneamente o que o Luciano Huck dizia, mas na verdade ele não queria traduzir nada, ele só estava brincando com a língua de sinais. Em diversos momentos, nós estamos comentando sobre a luta das pessoas com deficiência para um mundo com menos preconceito e com mais inclusão. Que essa luta ela é contínua e ela envolve diversos atores, mas em setembro ela é bem especial para a comunidade surda. O mês de setembro é considerado um mês cheio de eventos para a comunidade surda, que visam a conscientização sobre a acessibilidade e a comemoração das diversas conquistas que foram obtidas ao longo dos anos. Afinal, é comum vermos diversos lugares falando sobre a questão da surdez e ainda a questão do congresso da língua brasileira de sinais, que são as Libras. E, além disso, a gente também vê o reforço da questão da luta para que existam mais escolas bilíngues, né, onde surdos e ouvintes possam aprender e crescer juntos. Por conta de tudo isso, setembro é considerado o mês dos surdos e é conhecida como Setembro Azul para a comunidade. A azul é considerada a cor símbolo por conta de ter um passado triste, mas que serve como força propulsora para ter novas mudanças. E se a sociedade brasileira fosse bilíngue, fluente não só em português, mas também em Libras? Eu acredito que Libras é muito importante, aprender Libras é muito importante, porque Libras é ajudar em uma maneira de inclusão social de indivíduos com deficiência.
Assim como todo brasileiro, os deficientes auditivos devem estar inseridos de toda e qualquer forma na vida em sociedade. E uma das maneiras mais básicas de inclusão é por meio da linguagem. É por isso que devemos ter empenho em compreender a Libras em sua totalidade, e não só como uma forma de adicionar mais alguma coisa, mais alguma característica em seu currículo. Pensar na relação da linguagem com as pessoas nos dá uma ideia bem maior e correta de como ela é importante para todas as pessoas. Eu acho que colocar Libras como uma matéria para dar nas escolas vai facilitar muito a comunicação dos surdos com toda a sociedade e também vai facilitar a nós, ouvintes, interagirmos com essas pessoas com deficiência auditiva e também vai fazer com que esses deficientes auditivos possam interagir muito melhor na escola, na faculdade e até mesmo nos seus ambientes de trabalho.